Oh, maravilha! Boa noite, povo de Deus! Oh, glória! Que a bênção do Pai, a graça de Cristo Jesus sejam sobre a tua vida, amém? Pode tomar o seu assento, se assente. Quero desejar uma boa noite a todos. É um prazer, uma honra, viu, pastor Ataúfo, estar aqui com vocês nessa noite. Pastor Marcos, muito bom estar com vocês, com todos os irmãos. Eu quero trazer um abraço da nossa igreja lá em Tucuruvi, que era a antiga Vila Nive, né, qual vocês têm uma grande ligação lá, deixaram grande história, muitas lembranças, muita coisa boa. Vou citar algumas aqui, e eu já quero começar também mandando um abraço de todo o povo daqui de cima, né? Somos quase vizinhos, e também da nossa família. Eu tenho uma fotinha aí para mostrar para vocês, a Michele, como o irmão falou aqui, é a minha companheira já há 18 anos de casado. Nós temos a Milena, que tem 11 anos agora, e o Vinícius, que completou 8 anos agora em maio. Então, é uma alegria caminhar na presença de Deus em família. Olha, irmão, família é uma bênção, família é um presente de Deus. Eu sou muito grato pela minha família, eu sou muito grato pela família de Deus. E olha eles aí, que coisa maravilhosa. Eu tenho sido agraciado por Deus. Eu digo que eu não mereço, mas Deus é muito bom comigo, foi generoso, e eu agradeço em nome de Jesus. Quero que você abra a palavra de Deus no livro de Daniel, capítulo de número 1. Vamos ler alguns versículos. Eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração, e hoje é uma noite da gente esquentar o coração, né? Quem deseja aí esquentar o seu coração? Pergunta para o irmão que está aí do seu lado: você vai ter um coração abrasado hoje aí, não? Eu quero ver, hein? Ó, hoje o fogo já começou aqui. Então a glória, nós só vamos confirmar. E já já você vai sair daqui totalmente transformado. Eu creio nisso. Você crê também? Diz assim a palavra do Senhor, lá em Daniel. Nós vamos ler o versículo de número 7, 8 e 9. Eu reservei aí, o pessoal vai colocar para a gente. Não sei se vai dar para deixar aí para nós acompanharmos. Quero mandar também um abraço para o pessoal que está nos assistindo aí na live, né, fazendo a transmissão. Aproveita para deixar já o seu like e também compartilhar essa programação com quem você conhece, com os seus amigos. Eu tenho certeza que Deus pode te usar como instrumento para evangelizar pessoas. Daniel capítulo 1, vamos ler os 6, os 7 e 8. Diz assim, ó, na versão NVI. Entre essas estavam alguns que vieram de Judá, entre essas pessoas que estavam entre os capturados: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque e a Azarias, Abednego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Até aqui, feche os seus olhos, permaneça com a sua Bíblia aberta, repita comigo essa oração. Senhor meu Deus, neste momento, eu abro o meu coração, porque eu creio que o Senhor já está falando comigo, e a minha vida será transformada pelo teu poder, e sairei daqui com o meu coração aquecido, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Irmão, olha o cenário dessa mensagem. Os estudiosos dizem que essa data é mais ou menos ali entre 600 anos antes de Cristo, onde o Império Babilônico estava invadindo Jerusalém, ou invadindo a terra que era do povo de Deus e trazendo para o cativeiro. Eles estavam entrando em uma terra que era do povo de Deus e levando alguns cativos. Olha só que coisa interessante. Havia um rei chamado Nabopolassar. Você pode falar comigo, Nabopolassar? É difícil mesmo, mas é só para você ir treinando essa dicção aqui. E o que aconteceu? Esse camarada morreu. Se você for no comecinho do livro de Daniel, no capítulo 1, você vai ver que a primeira palavra, a primeira frase que surge é no 3º ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor era o filho de Nabopolassar. Que aconteceu o seguinte: o pai morreu. E ele estava com medo que outras terras, outros reinados invadissem
a sua terra, ou o reinado que já tinha sido conquistado pelo seu pai. Se você está na dúvida, Nabucodonosor, biblicamente falando, tem mais ou menos uns 4, tá bom? Esse aqui era o segundo filho de Nabopolassar, que ele teve a seguinte ideia, brilhante: ó, meu pai morreu, eu acho que vão invadir a gente. Antes de invadir, vamos invadir Jerusalém, vamos invadir o povo de Israel, vamos invadir a cidade e todo o arraial dos hebreus. E olha só que ideia brilhante que ele teve. Eles invadiram o templo, aquele templo chamado Templo de Salomão, saquearam tudo que havia dentre as riquezas de Deus junto ao seu povo. E o texto está dizendo, desse trechinho aqui, que eles pegaram as pessoas que eram de mais notoriedade daquela época. Eles pegavam os jovens e falaram: vou capturar os jovens aqui, porque eu quero transformar esses jovens para que eles esqueçam a sua cultura, para que eles abandonem tudo que fazia sentido para ele como povo de Deus. Era uma prática comum entre os conquistadores, levarem lá cativos, os seus jovens para a casa real. Então eles seriam capturados e levados para a casa do rei, para o palácio do rei. Eles sentariam na mesa do rei para receber as instruções, para mudar toda a sua cultura, para comer na mesa do rei, para serem tratados ali a pão de ló, vamos dizer assim. E aí eu quero fazer a primeira interação com vocês. Naquela época, poderia até acontecer que meninos da época gostariam, e talvez era o sonho: olha, eu vou comer na mesa do rei. Talvez você também, sendo questionado, talvez queira comer na mesa do rei. Mas Daniel e os seus amigos sentiam algo diferente, porque eles não queriam abandonar a cultura que um dia já fazia parte da sua vida, que era buscar o Deus de Israel, ou o Deus dos hebreus. E é possível que na época podia ter uma galerinha que gostaria de fazer parte da mesa do rei e se sentiria até honrado. E eu faço essa pergunta para você hoje: se você fosse convidado para sentar a essa mesa do rei inimigo, porque hoje a gente vive num tempo onde todo mundo quer se aproveitar, todo mundo quer dar um jeitinho de um benefício, todo mundo quer ter ali o resgate de alguma coisa ao seu favor e falar: eu sou crente, eu sou de Deus, mas pelo menos eu vou provar lá das coisas boas, mas meu coração vai estar garantido. E é aqui a grande questão. A intenção de Nabucodonosor era fazer com que aquele povo perdesse a sua cultura, perdesse a sua identidade, não se lembrasse mais da sua raiz, não lembrasse mais de quem era o seu povo e qual era o relacionamento de Deus com o seu povo e a sua família. Repare comigo no versículo 5, esse é um período de intensa educação para Daniel e os seus companheiros, que durariam ali 3 anos. Nesse período, eles tinham o direito de comer de tudo, eles podiam experimentar tudo na mesa do rei. E eu quero trazer essa mensagem aqui para vocês, que tem por nome: eu quero um coração abrasado. Você pode falar comigo isso? Eu quero um coração abrasado? Se você, como eu, que anota as mensagens, esse é o tema da mensagem, eu quero um coração abrasado. Quando a gente começa a falar dessas histórias bíblicas, a gente busca uma identificação com a nossa própria história. E nós estamos vivendo especificamente aqui nessa semana, que é a semana do coração abrasado. Então eu começo com essa história para trazer 2 exemplos de pessoas que tiveram o seu coração aliançado com Deus e tiveram um grande benefício por essa aliança. O primeiro deles é Daniel, e aí na carona de Daniel também os seus amigos. E o segundo exemplo é o nosso próprio patrono, onde a gente tira a nossa história do metodismo, que é o John Wesley, de onde a gente surge, onde a gente tira essa lição do coração abrasado. Olha o que estava acontecendo lá. Até os nomes desses irmãos que estavam aqui dentro desse período, eles foram trocados. Se eu perguntar para você, quem é que foi que entrou na fornalha, Daniel com os seus 3 amigos, quais eram os nomes dos amigos que você pode me dizer aí? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eu não sei qual foi a sua memória para isso, talvez uma música, talvez uma pregação, mas esses nomes que são marcantes para nós, são os novos nomes que foram recebidos por esses homens, que eram nomes que se distanciavam dos seus nomes originais, que eram nomes que eles receberam babilônicos. Eu trouxe um recorte aqui interessante,
para a gente, eu não sei se o pessoal consegue colocar ali, ó, até os nomes deles foram trocados e ficou com essa seguinte configuração. Vocês vão ver aí, aparecendo os nomes dos nossos irmãos. Daniel tinha um significado em seu nome. Se o pessoal lá da técnica conseguir colocar aquela fotinho que nós mandamos, para dar um apoio visual aqui para nós. Eles pediram para eu dar um toque quando eu fosse pedir, eu estou pedindo agora. Se eles conseguirem, tudo bem, se não, está aqui conosco. Ó. Daniel tinha um significado. O nome de Daniel, na sua origem, era Deus é meu juiz. Você pode falar Deus é meu juiz? O nome de Daniel foi trocado para Beltesazar. Beltesazar significa um servo de Bel, que era considerado o Deus do céu e da terra, assim como o pai dos deuses. Se tiver a foto lá, por favor, pode colocar que fica bacana, como um efeito visual aqui para o pessoal associar, tá bom? Dá para colocar? Legal. Eles pediram, pastor, para eu falar discretamente, então eu estou falando bem discretamente para colocar a foto lá. Então, isso, vai aparecer, uma hora aparece aí. Então vejam, Daniel, que era Deus é o meu juiz, ele foi chamado com um nome que remetia a um outro Deus. Ananias, que tinha por significado o Senhor é bondoso, você pode falar comigo, o Senhor é bondoso? O seu nome babilônico foi trocado por Sadraque, inspirado pelo Deus Sol. Vejam só, Deus Sol, que história é essa? Misael, que quer dizer, quem é o que Deus é? O Deus de Israel, foi trocado por Mesaque, que diz assim, ó, quem é o que Deus Lua é? Então era um nome novo de Misael. E Azarias, que foi chamado de Abednego, Azarias significava o Senhor ajuda. Você pode falar comigo, o Senhor ajuda? Foi trocado por Abednego, que vocês falaram aí, que era servo de Nebo. Nebo era conhecida como uma divindade dos babilônicos e também dos assírios. E aí, que supunha presidir a ciência e as letras. Era um deus das letras. Vejam, os nomes deles foram trocados e todos os nomes remetiam a um deus novo, a um deus pagão. Mostrava ali que não tinha nada a ver com a sua cultura da época. O primeiro ensinamento que a gente tira disso é o seguinte: tem alguém que está querendo roubar a sua identidade. O mundo não quer que você siga a Deus. O mundo não quer que você tenha experiências com Deus e principalmente que o seu coração fique abrasado. O mundo quer fazer com que você se esqueça das experiências que você teve, de quem é Deus para você e de quem é a sua identidade no Senhor. Isso acontece todos os dias da nossa vida. E Deus trouxe você aqui para lembrar que você é filho de Deus, você é vencedor, você tem uma promessa, Deus tem algo para realizar na tua vida e vai acender o seu coração a partir de agora. Tá aí, se vocês quiserem dar uma confirmada. Então os nomes foram trocados e eu pergunto a você: tem alguém querendo trocar o seu nome? Qual é o nome do pecado que quer te rondar e quer tragar a sua vida? Quem está tentando te convencer para você praticar aquilo que está distante da vontade de Deus para você? E aí, meu irmão, hoje em dia é muito difícil ser um crente fiel, praticante, é difícil. É muito difícil por conta das influências e do peso que a gente carrega por ser cristão. E talvez, se você acha que é fácil, eu vou dizer para você que tome cuidado com isso. Porque eu imagino que para aqueles meninos que se comprometeram não contaminarem-se pela mesa do rei, eu imagino que foi um sacrifício tremendo, porque ele tinha tudo do bom e do melhor nas suas mãos. E Daniel pede uma licença e ele diz: ó, posso fazer aqui um pedido? Eu não quero provar dessas iguarias, das especiarias, dos manjares, mas eu vou comer durante um determinado período só o que vier da terra, os legumes, os vegetais, eu vou negar e abrir mão dos manjares. A pergunta para nós é o seguinte: como nós conseguimos abrir mão das propostas que para nós, elas parecem boas e são vistosas aos nossos olhos? Propostas que todos os dias chegam na nossa porta.
E aí, eu não posso dizer que eu sou cristão, porque eu serei discriminado, as pessoas não vão me aceitar. Se eu disser que eu sou da igreja, lá da Metodista Wesleyana, lá do Parque do Chaves, as pessoas vão olhar torto para mim. Não adianta, meu irmão, viver independente de Deus, ou com duas histórias, que no final de semana, ou no sábado e domingo, você é um bom cristão, e quando chega na segunda-feira, você se esquece do compromisso que você fez até no altar do Senhor. Talvez essa também não seja uma palavra onde nós despertamos da plateia sussurros e gritos de glórias e aleluia por conta da vitória que você vai receber, mas Deus está tratando no seu coração, para que você tenha uma vida de santidade. Quando você buscar o Senhor de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, você vai ver que é benefício para a tua vida, e é honra de Deus seguir esse caminho. Estamos andando desligados. Não, mas eu sou um bom crente. Mas e aquele site que você anda visitando? E aquela publicação que você anda olhadinha? Nas redes sociais, às vezes você está tão envolvido com algum vício, com uma pornografia, com uma prática que você não sabe como se desvencilhar. As tentações, as traições, as falsidades, o disse-me disse, o eu falo na frente, mas atrás eu sou de outro jeito. Hoje em dia o que importa para nós é a realização a todo custo. Se isso é bom para você, vai e faz. Se isso te dá prazer, vai para cima. Se isso é bom para você, vai. A gente não pergunta mais para Deus se isso é bom para nós e se Deus está aceitando isso. Se você perguntar para os pequenos hoje, você tem um sonho de ser o quê? A pessoa fala, um pequenininho fala, eu quero ser TikTok, eu quero ser influencer. A gente ri e é engraçado, mas quais são as referências para os nossos filhos? Onde estão os homens de Deus, as mulheres de Deus, que vão deixar um legado para as próximas gerações? E aí, olhando para essa história, no final dessa história aqui, meu irmão, podemos perceber que como Daniel foi um grande homem de Deus e ele resistiu. Isso foi tão bom que fez bem para a pele dele, fez bem para o dia a dia dele, a gente pode trazer também para a nossa realidade. Eu compartilhei essa mensagem alguns dias com alguns irmãos, e eu compartilhei também que Deus falou no meu coração, por que tinha um mistério aí dele se aproximar dos legumes, de se aproximar de algo que vinha da terra, e Deus falou ao meu coração, porque sou eu que dou, que vem da terra. Quando você se aproxima das coisas de Deus, isso te santifica. Quando você se aproxima das coisas de Deus, isso melhora a sua saúde. Quando você se aproxima das coisas de Deus, você melhora a sua pele. Olha a pele do pastor Ataulfo, que coisa maravilhosa. Porque se relaciona com as coisas de Deus. Meu irmão, a Bíblia fala que um coração feliz, ele formoseia o rosto. Quando você se relaciona com Deus, você fica até mais bonito. Olha para a pessoa do lado, vê se ela está bonita aí. Eita, como você é bonita, hein? Se não tiver bonito, tem alguma coisa aí que ela precisa se aproximar ainda mais de Deus. Isso é tremendo, irmão. Quando você se relaciona com Deus na intimidade, você fica diferente, você ganha um brilho, você ganha resistência, você ganha saúde, você ganha hombridade, você ganha respeito, você ganha intimidade, e aí você ganha um coração abrasado, aleluia! Quantos estão querendo mudar o seu nome? Quantos estão querendo rasgar a sua identidade? Quantos estão querendo comprar a sua lealdade de Deus? Quantos estão tentando te convencer que Jesus Cristo não fez nada por você e não tem nada para acrescentar na tua vida? Você já ouviu isso. A igreja não tem nada para me acrescentar. Jesus não tem nada para fazer na minha vida. Quantos querem negociar a fé em troca de alguma coisa? Em troca de uma bênção, em troca de alguma coisa que Deus pode me prometer, e Deus faz mesmo, mas não é por esse motivo que você vai se aproximar dEle. Você vai se aproximar dEle porque Ele te chamou, você vai se aproximar dEle porque para ter um coração abrasado, você precisa aqui, eu separei 3 motivos especiais para isso. O primeiro deles, como eu faço para ter um coração
abrasado, primeiro, eu preciso me separar. Fala aí comigo, eu preciso me separar. Então, se você quer um coração abrasado, a primeira atitude que você tem que tomar é: eu preciso. Não importa o que aconteça, eu tenho que me separar. Não dá para viver a mesma vida de antigamente. Não dá para me relacionar com todo mundo como as pessoas, todo mundo por aí dizem. E aí certamente você já ouviu isso de alguém, talvez de uma pessoa mais velha na tua casa, que queria um bom caminho para você. Ah, mas está todo mundo fazendo, e você já ouviu, mas você não é todo mundo? É isso que Deus diz para você. Não é porque está todo mundo fazendo que você vai fazer. Porque você é alguém especial para Deus. Deus tem um plano para realizar na tua vida. Segundo lugar, ninguém vai roubar a minha identidade. Você pode falar comigo? Ninguém vai roubar a minha identidade. E o terceiro ponto, a gente vai falar daqui a pouco, é quando você começa a desfrutar desses benefícios e dessa decisão que você tomou em Deus. Olha só que coisa maravilhosa, ó. Assim como fez Daniel lá no versículo 8, assentou no seu coração, ele decidiu, ele sentenciou, ele tomou uma posição e falou: eu quero isso, eu vou fazer desse jeito, eu vou determinar e ninguém vai falar ao contrário. É uma posição, é uma decisão. Ele não foi seduzido pelos manjares do rei e nem com o seu vinho. A palavra de Deus nos diz em Mateus capítulo 4, versículo, ou melhor, Mateus capítulo 7, o versículo é o 24, diz assim: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as coloca em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Você precisa desejar edificar a tua vida sobre a rocha, que é Cristo. Você tem que decidir que essas palavras, elas precisam colocar em prática. Elas precisam ser colocadas em prática. Eu tenho que fazer isso na minha vida de alguma forma. E o segundo exemplo que eu quero trazer para você, que eu falei que são dois homens, né? Daniel e na verdade a experiência dos seus amigos e o nosso irmão John Wesley. Vocês conhecem o que aconteceu com Wesley, a gente fala nessa semana, a gente continua falando sempre disso. John Wesley já era um grande homem de Deus, um pregador, e foi convidado para fazer uma obra. Deus o chamou para pregar aos índios da savana lá na Geórgia, e na volta ele voltou frustrado, dizendo: olha, eu que era já convertido, tive uma decepção. Pensa em alguém que foi fazer uma missão e voltou decepcionado. E aí diz a história que nesse caminho de volta, ele teve aquela experiência no navio com os moravianos ou os morávios, onde havia uma tempestade que chacoalhava grandemente o barco, e ele sentia medo de morrer, ele não tinha certeza, não tinha convicção de que ele seria salvo. E ele avista ali naquele momento, você lembra daquele filme do Titanic? Que o barco estava virando e tinha um grupo lá cantarolando, tinha um grupo lá tocando ali, na maior confiança. Eu tenho para mim que aquela cena, ela foi emprestada da vida de John Wesley, hein, pastor? E aí veja, aqueles homens, naquele momento em que o barco estava a naufragar, eles cantavam louvores ao Senhor, com a segurança de que se eles morressem, eles estariam na presença de Deus. E John Wesley, um grande pregador, estava morrendo de medo. Aí ele volta frustrado: está acontecendo alguma coisa, eu preciso me consertar com Deus. E ele decidiu, ele fez a primeira parte aqui. Eu falo: eu quero alguma coisa diferente, eu preciso. E aí nós chegamos na experiência da rua Aldersgate, onde ele já na Inglaterra foi participar de uma reunião, onde o seu coração foi tocado por Deus. E eu trouxe aqui o diário de Wesley, está aqui na minha bolsa. Eu vou ler um trechinho desse diário, que esse é um livro muito bacana. Se vocês não têm, isso faz parte aqui da nossa história, ó, o diário de Wesley. E tem aqui nessa página, ó, eu separei aqui para compartilhar com vocês, na página 83, Wesley escrevendo em seu diário. Ele já estava em terra firme, estava na sua casa, enfim, foi participar de uma reunião. E aí ele diz assim, ó: à noite, fui muito de má vontade a uma sociedade, que era o equivalente à igreja, na rua Aldersgate, onde a pessoa estava lendo o prefácio de Lutero, a Epístola aos Romanos. Por volta das 8:45, enquanto ele estava descrevendo as mudanças que Deus opera no coração,
Pela fé em Cristo, eu senti meu coração estranhamente aquecido. Senti que confiei em Cristo apenas para salvação. E uma garantia me foi dada de que Ele tinha tomado os meus pecados, até mesmo os meus, e tinha me salvo da lei do pecado e da morte. Comecei a orar com todas as minhas forças, e aqui ele teve uma experiência onde o seu coração foi esquentado, foi aquecido, foi abrasado, e é o que vai acontecer na tua vida hoje. Ele entendeu que tinha alguma coisa para fazer. Ele recebeu que ele tinha uma tarefa a ser cumprida. Em primeiro lugar, ele precisou se separar. Em segundo lugar, ninguém podia roubar a sua identidade. E em terceiro e último lugar, ele recebeu esse fogo de Deus em nome de Jesus. E é o que eu quero que você repita comigo, o terceiro ponto. Eu recebo o fogo de Deus em meu coração. Percebam, amados, você pode acessar isso, você pode experimentar isso, mesmo que você seja muito jovem, ou mesmo que você seja já avançado em idade. Deus, Ele é tão fiel que Ele pode fazer com que a sua vida receba essa experiência hoje. E veja, talvez tenha passado pelo seu coração aquilo que passou no coração de Wesley. Eu fui lá para a igreja, não estava nem com vontade de ir. Eu nem estava com vontade de participar do culto. Eu fui mais por uma obrigação. E foi nesse dia que tudo aconteceu e o seu coração foi transformado. E eu ouso dizer, irmão, por causa dessa experiência que você está aqui hoje. Sabe o que vai acontecer? Quando você tiver uma experiência, você vai impactar não só você, mas as próximas gerações, as próximas famílias, aqueles que virão e vão olhar para você e falar: eu também quero um coração abrasado como esse. Louvado seja o nome do Senhor. Quem quer um coração abrasado? Então receba assim, põe as suas mãos assim, nós vamos orar por você. Se o pastor permitir, daqui a pouquinho nós vamos trazer o povo para cá. A gente vai fazer um momento de busca. Eu acho que dá para todo mundo vir aqui. A gente não precisa separar ninguém para isso, porque você já é um separado de Deus para isso. Receba aí essa mensagem no seu coração. Receba as instruções de Deus, que você quer um coração abrasado, que você precisa se separar. Receba aí no seu coração que a bênção do Pai vai te tocar nessa hora, para que a tua vida seja transformada e o seu coração seja aquecido e você saia daqui de forma diferente, não só para esses dias, mas para transformar outras gerações. Recebe em nome de Jesus. Pode dar uma salva de palmas para Deus aí. Como eu disse, com a permissão do pastor, eu quero convidar você para fazer um momento aqui conosco. Vem para cá. Vamos buscar ao Senhor, vamos juntar aqui os gravetos para que o fogo dos céus queime o nosso coração, para que Deus toque na nossa vida de maneira extraordinária. O nosso ministério de louvor pode nos acompanhar com aquilo que Deus ministrar também a vocês. Eu não sei se vocês têm o costume de afastar os primeiros bancos aqui, mas hoje a gente tem um número bom para o pessoal vir para cá. Podemos? Por favor, vem para cá, irmão, mas eu não sei o que eu vou fazer aí. Vai, faz igual Wesley, mesmo sem saber você vai, porque o restante quem faz é Deus. Se joga na presença de Deus, eu tenho certeza que Ele vai falar com você, Ele vai fazer o seu coração aquecer. Hoje, talvez você chega na tua casa, talvez não, eu declaro que vai acontecer isso. Você vai chegar hoje na tua casa, na hora de deitar, e você vai falar assim: que bom que eu fui hoje, porque o meu coração aqueceu. Que bom que eu fui hoje, porque oraram por mim e eu fui transformado. E é hoje, irmão, você vai receber. Você vai receber esse coração de Deus, você vai receber essa experiência de Deus. Feche os seus olhos e comece a declarar esses nossos pontos da mensagem. Você vai se lembrando: eu quero meu coração abrasado, eu preciso me separar,
ninguém vai roubar minha identidade. Eu recebo o fogo de Deus em meu coração. Eu quero me aproximar do Senhor para ter essa experiência. E eu tenho certeza que através desses exemplos bíblicos que eu já vi hoje, eu posso ser um deles. Eu não quero só olhar a história, mas eu quero fazer parte da história. Eu quero viver a história. Eu quero também não só falar de um coração abrasado, mas eu quero ter o meu coração incendiado pelo fogo, pela chama, pelo Espírito de Deus. E se você quiser se prostrar ao Senhor, é o momento que nós vamos buscar. Mas antes eu quero contar aqui um testemunho. Pastor Ataúfo, a sua família conhece a minha família. Com 3 meses nós fomos enviados para uma igreja, onde nós começamos a pastorear. A pastora apresentou minha filha. Milena hoje está com 11 anos. Nessa semana, uma amiguinha da igreja falou assim para ela: Milena, vamos lá na sexta-feira, no culto dos adolescentes. E a Milena falou com a gente a semana toda: pai, me leva lá no culto. Fulana me convidou, eu vou lá na sexta-feira. Foi ontem. Levei ela para lá, para o culto. Ela entrou, fiquei um tempo lá fora. Finalzinho entrei na nave do templo, assim, na igreja. Eu não vi a Milena. Estava vendo minha filha de longe, eu não vi. Fiquei mais um tempinho lá, daqui a pouco ela levantou do chão, encostou no altar, estava se derramando na presença de Deus. Eu continuei orando. Terminou o culto, ela estava diferente. Estava com o rosto diferente, estava com um semblante diferente, com os olhos inchados de tanto chorar. O que foi que aconteceu, filha? Pai, fui batizada com o Espírito Santo. Deus falou, meu coração sentiu um fogo, pai, me queimando assim. Começou no meu braço, foi me tomando. Eu não aguentei, caí no chão. E ali eu fiquei chorando. A minha língua começou a enrolar. E eu comecei a glorificar o Senhor. E parecia que eu não queria sair mais daquele momento, pai. Com 11 anos, irmão. Pastor Ataúfo, dá certo esse negócio. Isso é verdadeiro, pastor, isso é maravilhoso. Deus está tocando vidas. Basta que você queira. Pai, eu queria, eu só falei para Deus, eu quero, Senhor, eu não sei como é que vai ser, mas eu quero, e Deus me deu, Deus me tocou. E é o que Deus vai fazer agora com você. Ninguém perguntou como é que vai ser, ou qual é o jeito. A gente só quer saber se você quer. O Espírito Santo está pronto para te tocar e transformar a tua vida, e colocar um fogo do céu no seu coração. Para de sentir medo. Se lança. E depois ela começou a ministrar às outras crianças. Olha, só queira. Ela falou, só queira que Deus vai fazer. Só entrega o seu coração. Pai, eu estava buscando, eu estava pedindo. Todo culto, Deus não me tocava. E hoje foi diferente. Aí você começa a ministrar. E é o que Deus está fazendo aqui com você. Eu vou falar nas palavras da Milena. Só queira, você quer? Se você quer, então você vai receber. Põe a mão no seu coração. Se você quiser se ajoelhar, nós temos um tempinho ainda aqui. Se você quiser se prostrar na presença de Deus, esse é o momento, esse é o altar, essa é a hora da busca, esse é o momento de vivermos as experiências com Deus. Esse é um lugar seguro, esse é um lugar em que você pode abrir o seu coração. Ninguém vai roubar sua identidade, ninguém vai fazer mal a você. Você é separado de Deus para as boas obras.